Eu morri. Não foi como você imagina. Não foi suave. Não foi uma luz branca no fim do túnel. Não foi paz. Não foi alívio. Eu morri por 7 minutos. E quando voltei, quando meu coração começou a bater novamente, eu trouxe algo comigo. Algo que não deveria estar aqui. Deixa eu te contar o que acontece quando você cruza para o outro lado. Deixa eu te explicar o que existe lá esperando. Porque ninguém fala sobre isso. Os médicos não falam. Os religiosos inventam histórias bonitas. Mas a verdade é fria como o gelo que senti nas veias quando meu sangue parou de circular. 7 minutos. 420 segundos. Tempo suficiente para destruir tudo que você acredita sobre a morte. Eu estava no chão da cozinha. Lembro do cheiro de café queimado na cafeteira que ficou ligada. Lembro da luz do sol entrando pela janela, formando um quadrado perfeito no piso de cerâmica branca. Lembro da sensação de aperto no peito, como se mãos invisíveis estivessem torcendo meu coração como uma toalha molhada. Caí, e no momento em que minha cabeça bateu no chão, tudo ficou silencioso. Mas não era um silêncio comum, era a ausência absoluta de som, como se o mundo tivesse sido colocado no mudo. Como se alguém tivesse desligado o volume do universo inteiro. Meus olhos estavam abertos. Eu lembro disso com clareza cristalina. Meus olhos estavam abertos, mas eu não estava vendo minha cozinha. Eu estava vendo outra coisa. Uma sala. Não exatamente uma sala. Um espaço. Sem paredes, sem teto, sem chão. Mas eu estava de pé, ou flutuando. Não sei dizer a diferença. Não havia gravidade, mas também não havia leveza. Era como existir sem corpo, mas ainda assim, sentir cada célula, cada nervo, cada pensamento amplificado 1000 vezes. E então, eu vi. Eles. Não posso chamar de pessoas. Não eram pessoas, mas tinham forma humana, quase. Como se alguém tivesse tentado desenhar um ser humano de memória, mas esquecido detalhes importantes. Os rostos eram lisos demais. Os olhos eram buracos, não negros, não vazios. Algo pior, eram olhos que sugavam, olhos que puxavam, olhos que conheciam cada coisa horrível que você já fez, cada mentira que contou, cada vez que machucou alguém e fingiu não ligar. Eles estavam em círculo ao meu redor. 5 deles. Ou eram 50? Os números não faziam sentido lá. Eu olhava e via 5. Piscava e eram 20. Fechava os olhos e podia sentir milhares. Um deles se aproximou. E quando digo se aproximou, não quero dizer que caminhou. Ele simplesmente estava mais perto, como se o espaço entre nós tivesse sido deletado. Como se a distância fosse apenas uma sugestão que ele escolheu ignorar. Ele levantou a mão, ou algo que parecia uma mão, e tocou meu peito. Eu senti. Deus do céu, eu senti. Não era dor, era reconhecimento. Era como se ele tivesse colocado a mão dentro do meu peito e segurado minha essência, minha alma, minha consciência, tudo que me fazia eu. E ele estava pesando, medindo, julgando. E então ele falou, não com voz, não com som. As palavras simplesmente apareceram dentro da minha cabeça, como se tivessem sido sempre minhas, como se eu sempre soubesse delas, mas tivesse esquecido até aquele momento exato. Você não deveria ter voltado. Isso foi tudo que ele disse, mas aquelas 5 palavras continham universos de significado, continham terror, continham verdade, continham uma promessa. Ou seria uma ameaça? Eu tentei gritar, tentei me mover, tentei correr, mas lá não havia correr, não havia mover, havia apenas existir ou não existir. E eu estava começando a perceber que talvez eu tivesse escolhido errado. Os outros começaram a se aproximar também, cada vez mais perto, e comecei a ouvir coisas, vozes, milhares delas, sussurrando, gritando, chorando, rindo, todas ao mesmo tempo, todas dizendo coisas diferentes, mas de alguma forma transmitindo a mesma mensagem. Você não pertence aqui, mas também não pode voltar. Senti frio, um frio que não existe na Terra.
Um frio que congela pensamentos, que cristaliza memórias, que transforma a esperança em gelo quebradiço. E então eu ouvi uma batida. Thump, meu coração. Primeira batida em 7 minutos. O espaço começou a tremer. As figuras ao meu redor ficaram irritadas, desesperadas. Eu não sei descrever a emoção que emanava delas, mas era visceral, era intensa, era fome. Thump, segunda batida. Eu estava sendo puxado para trás, ou para frente, ou para baixo. Todas as direções ao mesmo tempo. O espaço estava me cuspindo de volta. Mas eles não queriam me deixar ir. Um deles segurou meu braço. Eu senti dedos frios, impossíveis, cravando na minha pele, que não era exatamente pele. Leve isto com você, a voz disse. Não sei qual deles falou. Talvez todos tenham falado. Talvez nenhum tenha falado. E então ele colocou algo dentro de mim. Não fisicamente, mas eu senti entrando. Uma semente, uma ideia, um conhecimento, uma maldição. Thump, thump, thump. Meu coração acelerou e eu voltei. Acordei no hospital 3 dias depois. Os médicos disseram que foi um milagre. Minha esposa chorou de alívio. Meus filhos fizeram desenhos para mim. Todos estavam felizes porque eu tinha sobrevivido. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam o que eu tinha visto. E principalmente, eles não sabiam o que tinha voltado comigo. Porque desde aquele dia, eu vejo coisas. Ouço coisas, sei coisas, e a mensagem que trouxe de volta, você vai querer ouvir isso, você precisa ouvir isso, porque pode acontecer com você também, e quando acontecer, quando seu coração parar, quando você cruzar para o outro lado, você vai entender o que eu estou prestes a te contar. Você vai entender por que eu não durmo mais. Porque olho para os cantos escuros do meu quarto e vejo sombras que não deveriam estar lá. Porque às vezes, quando está muito silencioso, eu ainda ouço aquelas vozes, sussurrando, esperando, me chamando de volta. Meu nome é David Morrison, 42 anos, engenheiro civil, casado há 15 anos com Sarah. 2 filhos, Emma, de 12, e Lucas, de 9. Vivíamos em Floriano, uma cidade pequena no interior do Piauí, daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde o padeiro sabe seu nome e o mecânico pergunta como foi o fim de semana. Uma cidade tranquila, segura, previsível. Exatamente o tipo de lugar onde você nunca esperaria que algo extraordinário acontecesse. Eu era uma pessoa comum. Acredite em mim quando digo isso. Não havia nada de especial em minha vida. Eu acordava às 6 da manhã todos os dias. Tomava café com Sarah enquanto conversávamos sobre as contas, sobre os planos para o fim de semana, sobre a goteira no banheiro que eu prometia consertar há 3 meses. Levava as crianças para a escola. Emma sempre reclamava que acordava cedo demais. Lucas sempre esquecia a lancheira e precisávamos voltar para buscar. Depois ia para o escritório. Plantas baixas, cálculos estruturais, reuniões entediantes sobre orçamentos e prazos. O tipo de trabalho que paga as contas, mas não emociona ninguém. Voltava para casa às 6 da tarde, jantávamos juntos, assistíamos televisão. Colocávamos as crianças para dormir. Sarah e eu conversávamos sobre trivialidades, até que o cansaço vencesse a conversa. E então, dormíamos, todo dia, a mesma rotina, por 15 anos. Eu não acreditava em nada sobrenatural. Não acreditava em fantasmas, em vida após a morte, em almas ou demônios. Para mim, a morte era o fim. Simples assim. Suas sinapses param de disparar, seu cérebro desliga e você deixa de existir. Como apagar uma luz? Clique, escuridão. Nada. Sarah era diferente. Ela tinha sido criada em uma família católica rigorosa. Não era fanática, mas acreditava. Ia à igreja aos domingos, rezava antes de dormir, usava um crucifixo pequeno no pescoço, uma herança da avó. Eu a acompanhava à igreja, às vezes, por educação.
Sentava no banco duro de madeira, ouvia o padre falar sobre salvação e pecado e pensava na lista de compras do supermercado. Para mim, religião era teatro, performance, uma forma que as pessoas encontraram para lidar com o medo inevitável da morte. Eu não tinha medo da morte, ou pelo menos achava que não tinha. Isso foi antes daquela terça-feira comum de março. Amanhã começou normal. O despertador tocou às 6. Sara resmungou e se virou para o outro lado. Eu me levantei, tomei banho, me vesti, calça jeans, camisa azul clara, tênis confortáveis. Desci para a cozinha. A casa era pequena, mas aconchegante. Compramos ela 7 anos atrás, logo depois que Lucas nasceu. 2 quartos no andar de cima, um banheiro, sala e cozinha embaixo. Quintal pequeno onde as crianças brincavam no verão. As paredes eram brancas. Sara insistia em manter tudo claro. Dizia que fazia a casa parecer maior. Havia fotos emolduradas por toda parte. Casamento, nascimento das crianças, férias em Cannon Beach, momentos congelados de felicidade. Eu olhava para aquelas fotos toda manhã enquanto preparava o café. E nunca me ocorreu que um dia olharia para elas e sentiria medo. Coloquei água na cafeteira, aquela velha cafeteira que ganhamos de presente de casamento e que Sara se recusava a substituir porque ainda funciona perfeitamente bem. O filtro estava sujo. Precisava ser trocado há dias, mas eu sempre esquecia de comprar novos. Liguei o fogo para esquentar a água. Emma desceu as escadas batendo os pés, ainda com cara de sono. O cabelo castanho dela estava todo bagunçado, apontando para direções impossíveis. "Bom dia, dorminhoca", eu disse. Ela resmungou algo ininteligível e se jogou na cadeira da cozinha. "Não quero ir para a escola hoje", ela disse, apoiando a cabeça na mesa. "Você nunca quer ir para a escola. Hoje, especialmente." "Por quê?" "Prova de matemática." "Você estudou?" "Mais ou menos." "Emma, pai, por favor, não começa." Eu sorri. Aquelas pequenas batalhas matinais. Quantas vezes tivemos essa exata conversa? 50? 100? Fazia parte da rotina, fazia parte da vida. Lucas desceu em seguida, já vestido com o uniforme da escola, mas com a camisa do avesso e as meias desemparelhadas. Uma azul, uma verde. "Bom dia, campeão", eu disse. "Bom dia, pai. Sonhei que tinha um dragão de estimação." "É mesmo? E o que ele comia?" "Pizza! E ele cuspia fogo para assar a pizza." Emma revirou os olhos. "Você é muito infantil, Lucas." "Tenho 9 anos. Sou uma criança. Uma criança irritante." "Ei, vocês dois", eu interrompi. "Nada de brigas antes do café da manhã." Sara desceu, usando o roupão rosa que eu dei de presente no aniversário dela. O cabelo loiro estava preso em um coque desmanchado. Ela tinha olheiras, não tinha dormido bem. "Café?" ela perguntou, a voz ainda rouca de sono. "Está fazendo?" eu respondi. Ela se aproximou e me beijou no rosto. Um beijo rápido, automático. O tipo de beijo que casais dão depois de 15 anos juntos. Não havia paixão ardente, mas havia conforto, havia familiaridade, havia amor, mesmo que do tipo silencioso e cotidiano. "Você está bem?" ela perguntou, me olhando com aquela expressão que esposas desenvolvem, a capacidade de ler o marido apenas pelo olhar. "Estou? Por quê?" "Não sei, você parece tenso, só cansado, não dormi muito bem." "Pesadelos?" "Algo assim." Ela franziu a testa, mas não insistiu. Sara sabia quando não pressionar. A cafeteira começou a fazer aquele som familiar, água borbulhando, vapor subindo. O cheiro de café encheu a cozinha. Um cheiro reconfortante, um cheiro de normalidade. Eu não sabia que aquele seria o último momento verdadeiramente normal da minha vida. Não sabia que em menos de 2 horas tudo mudaria. Não sabia que enquanto preparava o café da manhã para minha família, conversando sobre provas de matemática e dragões que cuspiam fogo, algo já estava errado dentro de mim.
Algo que os médicos chamariam depois de aneurisma cerebral não diagnosticado. Algo que estava prestes a explodir. Levei as crianças para a escola às 7h15. Emma reclamou do trânsito inexistente. Lucas cantou músicas do desenho favorito dele o caminho inteiro. Eu dirigi no piloto automático, pensando na reunião que tinha às 9 da manhã. Deixei primeiro Emma na escola dela, depois Lucas na dele. "Tchau, pai!" Lucas gritou correndo para o portão. "Tchau, campeão! Boa aula!" Emma apenas acenou, já conversando com as amigas. Voltei para casa. Sara tinha saído para trabalho. Ela era secretária em uma clínica dentária. A casa estava vazia e silenciosa. Entrei, fechei a porta. O silêncio era completo. Aquele tipo de silêncio que você só tem em uma casa vazia, onde você pode ouvir a geladeira zumbindo, onde pode ouvir o relógio da sala fazendo tic-tac, onde cada som que você faz parece amplificado. Fui para a cozinha. A cafeteira ainda estava ligada. Eu tinha esquecido de desligar. O café tinha queimado no fundo, criando aquele cheiro amargo e desagradável. "Droga", murmurei, desligando. Foi quando senti uma pontada atrás do olho esquerdo. Não era uma dor forte, era apenas uma pressão, como se alguém estivesse pressionando o dedo contra minha têmpora. Pisquei algumas vezes. A pressão aumentou. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Estresse, pensei. Só estresse. Mas então a pressão se transformou em dor e a dor se transformou em agonia. E a agonia explodiu dentro da minha cabeça como uma bomba. Eu cambaleei. Segurei na bancada da cozinha. Minha visão escureceu nas bordas. Era como se o mundo estivesse sendo sugado para um buraco negro no centro do meu campo de visão. Tentei gritar. Tentei pedir ajuda, mas minha voz não saiu. Meu celular estava no bolso, tão perto, tão impossível de alcançar. Minhas pernas cederam, caí. O chão de cerâmica branca veio rápido demais. Ouvi o som da minha cabeça batendo, um som oco, um som errado. E então, silêncio. Aquele silêncio impossível, o silêncio da morte. Meu coração parou. Minhas sinapses pararam de disparar. Meu cérebro desligou, mas eu não deixei de existir. E foi aí que tudo começou. Foi aí que descobri que eu estava completamente, terrivelmente errado sobre tudo. Quando voltei, não voltei sozinho. Os médicos me disseram que fiquei em coma por 3 dias. Disseram que meu cérebro tinha sangrado, que tive sorte de estar vivo, que era um milagre que não houvesse danos permanentes. Mas havia danos. Só não eram o tipo que aparece em ressonâncias magnéticas. Acordei em um quarto de hospital às 4 da manhã de uma sexta-feira. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Aquele cheiro característico de hospital, desinfetante, lençóis limpos, doença escondida sob camadas de produtos químicos. Um cheiro que tenta mascarar a morte, mas nunca consegue completamente. A segunda coisa que percebi foi o som. Bips, regulares, meu monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Prova de que eu estava vivo. Prova de que meu coração tinha voltado a bater. Mas havia outro som também, um sussurro, tão baixo que eu não tinha certeza se estava realmente ouvindo ou se era apenas o zumbido do ar-condicionado. Abri os olhos. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz verde do monitor e pelo brilho fraco que vinha do corredor através da janela pequena na porta. Sara estava dormindo em uma cadeira ao lado da minha cama, sua cabeça inclinada em um ângulo estranho, desconfortável. Ela tinha olheiras profundas, suas roupas estavam amarrotadas. Percebi que ela provavelmente não tinha saído do hospital desde que me internaram. Minha garganta estava seca, arranhando. Havia um tubo de oxigênio no meu nariz, agulhas nas minhas veias, fios conectando meu peito ao monitor. Eu estava preso, aprisionado, vivo, mas preso. Tentei me mover e uma dor aguda atravessou minha cabeça. Não tão forte quanto antes, mas presente.
um lembrete. E foi quando eu vi, no canto do quarto, uma sombra. Não era a ausência de luz, era algo mais denso, mais sólido. Como se a escuridão naquele canto específico fosse mais escura que todo o resto, como se fosse proposital. Pisquei. A sombra continuava lá. Pisquei de novo. Ainda lá, meu coração acelerou. O monitor registrou isso com bips mais rápidos. Bip, 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 bip. A sombra se mexeu, ou eu achei que se mexeu. Não foi um movimento óbvio, foi sutil, como água se deslocando, como fumaça mudando de forma, mas definitivamente se mexeu. Tentei gritar. Minha voz saiu como um grasnar rouco, quase inaudível. Sarah acordou instantaneamente. David! Ela saltou da cadeira, os olhos arregalados. David, você está acordado! Oh, meu Deus, você está acordado! Ela pressionou o botão de chamada para as enfermeiras, suas mãos tremendo. Eu tentei falar, tentei apontar para o canto do quarto, mas minha coordenação estava toda errada. Meu braço se mexeu desajeitadamente, batendo no suporte do soro. Calma, calma, Sarah disse, segurando minha mão. Você está bem, você está seguro, você está no hospital, você teve um aneurisma, mas você sobreviveu, você vai ficar bem. Enfermeiras entraram correndo. Luzes foram acesas. De repente o quarto estava brilhante, clínico, normal. Olhei para o canto. Vazio, nada além de uma parede branca e uma cadeira desocupada. Apenas o efeito dos medicamentos, pensei. Alucinação, normal após um coma. Mas eu sabia que não era. Eu sabia, porque eu tinha visto aquela escuridão antes, naquele lugar, naquele espaço impossível entre a vida e a morte. Passei mais 4 dias no hospital. Fizeram mais exames, ressonâncias, tomografias, testes neurológicos. Os médicos ficavam maravilhados com minha recuperação. Usavam palavras como extraordinário e inexplicável. Não deveria haver danos cerebrais. O Dr. Patterson me disse, olhando para os resultados dos exames com expressão confusa. Com o tipo de sangramento que você teve, esperávamos pelo menos alguma perda de função motora ou cognitiva. Mas você está perfeito. É como se não tivesse acontecido nada. Mas tinha acontecido algo. Eu só não sabia como explicar. Emma e Lucas me visitaram no 3º dia. Emma chorou e me abraçou com força. Lucas me mostrou os desenhos que tinha feito. Todos tinham dragões e diziam, melhoras, papai, com letras tortas e coloridas. Você nos assustou, Emma disse, limpando as lágrimas. A gente pensou que você não ia. Estou aqui, eu disse abraçando-a. Estou bem, prometo. Mas enquanto falava, vi algo sobre o ombro dela. Uma sombra passando pelo corredor, rápida, muito rápida para ser uma pessoa. Pisquei e ela tinha sumido. Pai? Lucas estava me olhando com curiosidade. Por que você está olhando para o corredor daquele jeito? Não é nada, campeão, só pensando. Mas não era nada. E quanto mais tempo eu passava acordado, mais eu percebia. Havia coisas no hospital, sombras que não deveriam estar lá, movimentos no canto da visão que desapareciam quando eu virava a cabeça. E os sons, sempre os sons, sussurros, não em inglês, não em nenhuma língua que eu reconhecesse, mas de alguma forma eu entendia o tom, a intenção. Eles estavam chamando, observando, esperando. Me deram alta na segunda-feira. Tome esses medicamentos, a enfermeira disse, entregando uma sacola com frascos. Anticoagulantes, anti-inflamatórios, analgésicos se tiver dores de cabeça. E você precisa voltar em 2 semanas para acompanhamento. Obrigado, eu disse, pegando a sacola. Sarah dirigiu no caminho de volta para casa. Ela estava mais relaxada agora, sorrindo, fazendo planos. Vamos pedir comida hoje à noite, ela disse. Chinesa, sua favorita. E no fim de semana podemos fazer aquele passeio que adiamos. As crianças vão adorar. Parece ótimo, eu respondi olhando pela janela.
A cidade parecia a mesma, mesmas ruas, mesmas casas, mesmo posto de gasolina na esquina onde sempre abastecíamos. Mas algo estava diferente. Havia uma qualidade no ar, uma textura, como se o mundo tivesse ganhado uma camada extra que só eu podia perceber. Passamos pela igreja onde Sara ia aos domingos, Santa Maria, uma construção antiga de pedra com vitrais coloridos e uma torre com sino. E eu vi algo, de pé na frente da igreja, uma figura, alta, impossível de ignorar, vestida com algo escuro. Não roupas exatamente, mas escuridão que tinha forma. Ela estava olhando diretamente para mim, para dentro de mim. Meu sangue gelou. Sara, eu disse, minha voz estranha. Você está vendo aquilo? Vendo o quê? Na frente da igreja. Aquela pessoa. Sara olhou. Não tem ninguém lá, David. Mas está bem ali. Você não... Não tem ninguém. Virei a cabeça rapidamente para olhar de novo. Vazio. A frente da igreja estava completamente vazia. Você está bem? Sara perguntou, preocupação voltando à sua voz. Sim, desculpa. Acho que ainda estou um pouco tonto dos medicamentos. Mas não era medicamento. E eu sabia disso. Chegamos em casa. A casa que tinha sido minha por 7 anos. A casa onde tinha vivido momentos felizes, comuns, previsíveis, mas agora, olhando para ela do lado de fora, ela parecia errada. Não fisicamente. Estruturalmente estava tudo igual. Mesmo gramado levemente desalinhado. Mesma porta azul. Mesma janela rachada no quarto de Emma que eu prometia consertar. Mas havia algo diferente no ar ao redor dela. Como se a casa estivesse respirando. Vamos, Sara disse pegando minha mão. Vamos entrar. Você precisa descansar. Entramos. O cheiro era familiar. Casa, comida, vida. Mas embaixo desse cheiro havia outro. Fraco, quase imperceptível. Como terra úmida, como metal enferrujado, como morte. Vou fazer um chá, Sara disse, indo para a cozinha. Fiquei parado na sala, olhando ao redor. Tudo estava no lugar. Sofá, televisão, fotos na parede, o tapete velho que Sara queria trocar, mas eu insistia que ainda estava bom. Mas não parecia certo. Era como olhar para uma réplica perfeita da minha casa. Cada detalhe correto, mas faltando algo essencial. Faltando alma. Subi as escadas devagar, segurando no corrimão. Meu quarto, nossa cama perfeitamente arrumada, as cortinas brancas que Sara adorava, o quarto de Emma, bagunçado como sempre, livros espalhados, roupas no chão, o quarto de Lucas, brinquedos organizados em fileiras militares. Ele era meticuloso daquele jeito. E o banheiro no fim do corredor, com a goteira que eu nunca consertei. Plim, plim, plim. Água pingando na pia. Me aproximei do banheiro. A porta estava entreaberta. Empurrei-a. Ela abriu com um rangido leve. O banheiro estava vazio. Mas o espelho... No espelho havia algo escrito. Não com tinta, não com batom ou marcador. Estava escrito com vapor. Como quando você toma banho quente e o espelho embaça e alguém desenha algo nele. Mas eu não tinha tomado banho. Ninguém tinha. E mesmo assim, lá estava. Uma palavra, uma única palavra em letras irregulares, tremidas. Bem-vindo, meu coração disparou. Dei um passo para trás, pisquei, olhei de novo. O espelho estava limpo, completamente limpo. Nada escrito, nenhum vapor. Apenas meu reflexo me olhando de volta, pálido e assustado. David, a voz de Sara veio de baixo. Já está pronto. Já vou, eu gritei de volta. Minha voz tremendo apenas ligeiramente. Olhei para o espelho mais uma vez. Meu reflexo olhou de volta. E por uma fração de segundo, tão rápido que eu não tinha certeza se realmente tinha visto, meu reflexo sorriu. Mas eu não estava sorrindo. As coisas começaram pequenas.
sutis, do tipo que você pode ignorar, do tipo que você pode racionalizar, do tipo que você pode convencer a si mesmo que está imaginando. Mas elas não paravam, e a cada dia ficavam um pouco piores. Na primeira noite em casa, acordei às 3 da manhã. Não sei o que me acordou. Não foi um som, não foi um pesadelo, foi apenas uma sensação, como se alguém tivesse me cutucado, como se algo quisesse minha atenção. Abri os olhos. O quarto estava escuro. Sara dormia ao meu lado, respirando tranquilamente, virada para o outro lado. A luz da lua entrava através da cortina, criando listras pálidas no teto. E então eu ouvi passos no corredor, lentos, deliberados. O som inconfundível de pés descalços em piso de madeira. Tap, tap, tap. Uma das crianças, pensei. Emma ou Lucas indo ao banheiro. Mas os passos não pararam no banheiro. Eles continuaram. Tap, tap, tap. Passaram pelo quarto de Emma. Passaram pelo quarto de Lucas e pararam, do lado de fora da nossa porta. Eu podia ver a sombra embaixo da porta. 2 pés. Alguém estava parado ali. Parado, imóvel, apenas esperando. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para Sara. Ela ainda dormia profundamente. Quem está aí? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Nenhuma resposta. A sombra não se mexeu. Joguei as cobertas para o lado e me levantei. Minhas pernas ainda estavam fracas da hospitalização, mas a adrenalina me deu força. Caminhei até a porta. A sombra ainda estava lá. Coloquei a mão na maçaneta. Respirei fundo e abri a porta rapidamente. O corredor estava vazio, completamente vazio. As portas dos quartos das crianças estavam fechadas. O banheiro estava escuro. Não havia ninguém. Mas eu tinha visto, eu tinha ouvido. Caminhei até o quarto de Emma. Abri a porta devagar. Ela dormia profundamente, abraçada ao urso de pelúcia que tinha desde bebê. Fui até o quarto de Lucas. Ele também dormia, cobertores jogados para o lado, como sempre. Aquele garoto nunca conseguia ficar coberto a noite inteira. Voltei para o corredor. Vazio, silencioso. Paranoia. Murmurei para mim mesmo. Só paranoia. Efeito do trauma. O cérebro ainda está se recuperando. Mas quando voltei para o quarto e fechei a porta, jurei que ouvi algo. Um sussurro, tão baixo que era quase inaudível. E soava como riso. No dia seguinte, tentei agir normal. Tomei café da manhã com a família. Sara fez panquecas, minha favorita. Emma reclamou que tinham poucas gotas de chocolate. Lucas comeu 4 e ficou com dor de barriga. Momentos normais, vida normal, mas eu não conseguia me concentrar. Ficava olhando para os cantos da cozinha, para as sombras embaixo da mesa, para o espaço atrás da geladeira. Você está bem? Sara perguntou, colocando a mão no meu braço. Você parece distante, só cansado. Eu menti, ainda me recuperando. Talvez você devesse ligar para o Dr. Patterson, contar sobre os pesadelos. Não são pesadelos, mas você... Estou bem, Sara, sério. Ela não parecia convencida, mas não insistiu. As crianças foram para a escola. Sara foi trabalhar e eu fiquei sozinho em casa. O médico tinha me dado 2 semanas de atestado para recuperação. 2 semanas em casa, sozinho, com meus pensamentos e com eles. Porque eu sabia agora que não estava imaginando. Havia algo na casa. Algo que tinha vindo comigo daquele lugar. Daquele espaço impossível entre vida e morte. Sentei no sofá, tentando assistir televisão, algum programa de reforma de casas, barulhento, colorido, seguro. Mas eu não conseguia prestar atenção, porque eu podia sentir olhos me observando. Virei a cabeça rapidamente para a esquerda. Nada. Para a direita. Nada. Mas a sensação não ia embora. Era como ter uma comichão que você não consegue coçar. Como saber que alguém está atrás de você, mas quando você olha, não há ninguém. Levantei e fui para a cozinha. Peguei um copo de água. Minhas mãos estavam tremendo ligeiramente. Foi quando vi pela janela.
No quintal, uma figura, de pé perto da cerca de madeira que separava nosso terreno do vizinho. Alta, escura, imóvel, olhando diretamente para a casa, diretamente para mim. O copo caiu da minha mão, se estilhaçando no chão. Corri para a porta dos fundos. Abri bruscamente. "Ei!" gritei. "Quem está aí?" A figura não se mexeu. Desci os degraus da varanda dos fundos, meu coração batendo descontroladamente. "Eu estou chamando a polícia. Saia da minha propriedade." Caminhei em direção à figura, punhos cerrados. 10 metros de distância, 5 metros, 3. E então, quando estava perto o suficiente para quase tocar, ela simplesmente desapareceu. Não fugiu, não se moveu, desapareceu. Como fumaça se dissipando, como uma ilusão de óptica que de repente você percebe que nunca esteve lá. Fiquei parado no meio do quintal, respirando pesadamente, olhando para o espaço vazio onde a figura tinha estado. A grama estava imperturbada. Não havia pegadas. Não havia evidência de que alguém tivesse estado ali. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto. Naquela noite, durante o jantar, Emma me perguntou algo que fez meu sangue gelar. "Pai, quem é o homem que fica olhando pela minha janela?" Meu garfo parou no meio do caminho para minha boca. Sara olhou para Emma, depois para mim confusa. "Que homem, querida?" "O homem alto. Ele fica do lado de fora da janela à noite, só olhando." "Emma," eu disse, tentando manter minha voz calma. "Desde quando você vê esse homem?" "Desde que você voltou do hospital. Achei que fosse um dos seus amigos ou algo assim." Sara estava pálida agora. "Emma, por que você não nos contou?" Ela deu de ombros. "Ele não faz nada, só fica lá. Achei que não fosse importante." "Como ele é?" eu perguntei. "Alto, muito alto e escuro. Não consigo ver o rosto dele direito. É como se estivesse sempre nas sombras, mesmo quando tem luz da lua." Lucas, que tinha estado quieto até agora, falou. "Eu também vejo coisas." Todos olharam para ele. "Que tipo de coisas, campeão?" perguntei, minha voz mal funcionando. "Sombras que se mexem no meu quarto. Elas ficam nos cantos, mas às vezes elas se movem, como se estivessem vivas." Sara se levantou bruscamente. "Isso já foi longe demais. David, temos que chamar alguém, a polícia, ou..." "E dizer o quê?" eu interrompi. "Que tem sombras na casa, que tem um homem que desaparece. Eles vão pensar que somos loucos. Então, o que fazemos?" Eu não tinha resposta, porque o que eu podia dizer? Que eu tinha morrido e visto coisas impossíveis? Que eu tinha trazido algo de volta comigo? Que nossa casa estava sendo invadida por entidades que não deveriam existir? "Vou verificar tudo", eu disse finalmente. "As janelas, as portas, as fechaduras. Vou ter certeza de que tudo está seguro. E vamos ficar atentos, ok?" Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, revisei cada janela, cada porta, cada ponto de entrada da casa. Tudo estava trancado. Tudo estava seguro, fisicamente pelo menos, mas eu sabia que fechaduras não iam ajudar, não contra o que estava aqui. 3 da manhã, acordei de novo, mesma hora, como se algo tivesse programado um despertador no meu cérebro. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, Sara também estava acordada. Ela estava sentada na cama, olhando fixamente para o canto do quarto. "Sara", sussurrei. Ela não respondeu, não se mexeu, apenas ficou olhando. Segui seu olhar. O canto do quarto estava diferente. A escuridão ali era mais densa, mais profunda, como se todas as sombras da casa tivessem se reunido naquele único ponto e estava se movendo, não todo de uma vez. Eram movimentos sutis, pulsações, como um coração batendo, como algo respirando. "Sara", eu disse mais alto. "Sara, olhe para mim." Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vidrados, distantes. "Você ouviu?" Ela sussurrou. "Ouviu o quê?" "A voz." "Que voz?" "Aquela que está chamando seu nome."
Um arrepio percorreu minha espinha. Sara, não há nenhuma voz. Tem sim. Está dizendo que você não deveria ter voltado. As mesmas palavras. As exatas mesmas palavras que eles tinham dito naquele lugar. Segurei os ombros de Sara. Olhe para mim, foque em mim. Não é real. Não, mas é real, ela disse, e seus olhos encontraram os meus. E pela primeira vez, desde que nos conhecemos, vi verdadeiro terror neles. É real, David. Você sabe que é. Você trouxe algo de volta com você. Eu posso sentir. As crianças podem sentir. A casa inteira pode sentir. Sara, o que você viu lá? Ela perguntou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Quando você morreu, o que você viu? Eu queria mentir, queria protegê-la, mas eu não conseguia. Não mais. Eu vi o outro lado, eu sussurrei. E não era como dizem. Não era paz, não era luz. Era outra coisa. E eles não queriam me deixar ir. E quando eu voltei, o quê? Acho que um deles veio comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, do andar de baixo, ouvimos crash. Algo grande tinha caído, ou sido derrubado. Sara agarrou meu braço. As crianças... Pulamos da cama, corremos para o corredor. As portas dos quartos de Emma e Lucas estavam abertas. Abertas. Eu tinha certeza de que estavam fechadas quando fomos dormir. Olhei dentro do quarto de Emma. Vazio. Olhei no quarto de Lucas. Vazio. Emma! Sara gritou. Lucas! Mamãe! A voz de Emma veio de baixo. Pai! Descemos as escadas correndo, quase tropeçando. A sala estava em caos. Fotos tinham sido arrancadas das paredes. A mesa de centro estava virada. Livros estavam espalhados pelo chão. E no meio de tudo, de pé, lado a lado, estavam Emma e Lucas. Eles não estavam machucados, mas estavam olhando para algo, para alguém, no canto da sala, onde a escuridão tinha se coagulado em algo quase sólido, algo quase com forma, e estava nos observando, todos nós, com fome. Fiquei paralisado, não de medo, de reconhecimento, porque eu conhecia aquela coisa. Tinha visto ela antes, naquele lugar, naquele espaço impossível, entre os batimentos do meu coração parado. Era um deles. A forma era humana apenas na sugestão. 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, mas tudo errado, tudo distorcido, como se alguém tivesse tentado recriar um humano usando apenas sombra e vazio. Os olhos, se é que eram olhos, eram buracos, não negros, não vazios, algo pior. Eram portais para um tipo de escuridão que não deveria existir no nosso mundo, e eles estavam fixos em mim. David, Sara sussurrou ao meu lado, sua voz quebrando. O que é aquilo? Peguem as crianças, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Saiam da casa. Não vou deixar você. Agora, Sara! Ela pulou com meu grito, então se moveu. Correu até Emma e Lucas, pegou suas mãos. Vamos, ela disse, vamos para o carro. Mas pai, Lucas começou. Vão com sua mãe. Agora. Emma estava chorando. Sara estava tremendo, mas elas se moveram em direção à porta da frente. A criatura, porque era isso que era, uma criatura, virou a cabeça para acompanhar seu movimento, como um predador rastreando presa. Não, eu disse dando um passo à frente, colocando-me entre ela e minha família. Você veio por mim, não por eles. A criatura parou, e então fez algo que fez meu sangue gelar. Ela falou, não com voz, não com som. As palavras simplesmente apareceram dentro da minha cabeça, exatamente como antes. Você não deveria ter voltado. Eu sei, eu respondi em voz alta. Mas voltei. Então o que você quer? Sara tinha parado perto da porta, segurando as crianças congelada. David, com quem você está falando? Saiam, eu repeti. Por favor.
Ouvi a porta se abrindo, passos correndo, a porta do carro abrindo, e então elas se foram. Apenas eu e a criatura, na sala da minha casa, no lugar onde eu tinha vivido momentos felizes, onde tinha assistido as crianças crescerem, onde tinha amado minha esposa. Agora contaminado por algo do outro lado. "O que você quer de mim?" perguntei novamente. A criatura se aproximou. Não andou. Apenas estava mais perto. O espaço entre nós simplesmente diminuiu. "Você viu? Viu o quê? O que está além? O que espera? O que vem?" "Não entendo. Você não deveria saber. Nenhum que retorna deveria saber. As regras foram quebradas. O equilíbrio foi perturbado. Minha mente corria. Então foi um erro? Eu voltar foi um erro?" "Não há erros, apenas consequências." A criatura estava agora a apenas 1 metro de distância. Eu podia sentir o frio emanando dela. Não um frio físico, um frio mais profundo, um frio que congelava a alma. "Qual consequência?" "Você trouxe conhecimento. Conhecimento que não pertence ao mundo dos vivos. E conhecimento se espalha." Foi quando entendi. "Você não está aqui para me levar de volta." Eu disse lentamente. "Você está aqui para garantir que eu não conte, que eu não compartilhe o que vi." A criatura inclinou a cabeça, um movimento quase curioso. "Você entende mais rápido do que a maioria." "E se eu prometer? Se eu prometer nunca contar a ninguém?" "Promessas humanas não têm significado. Vocês quebram promessas para si mesmos, para seus deuses, para aqueles que amam. Por que uma promessa para nós seria diferente? Então o quê? Você vai me matar, terminar o trabalho? Morte não é punição para quem já morreu. Você sabe disso agora, você viu. Morte é apenas transição. Então o que você vai fazer?" A criatura levantou uma mão, ou o que passava por mão. Dedos longos demais, articulações em ângulos impossíveis, e tocou meu peito, exatamente como antes, exatamente como naquele lugar. E eu senti memórias inundando minha mente, não minhas memórias, memórias dela, ou delas, ou daquilo que quer que fossem essas coisas. Vi milhares de anos, vi civilizações inteiras nascendo e morrendo, vi o início e o fim de mundos. Vi a verdade sobre o que acontece quando morremos, a verdade sobre o que está esperando, a verdade sobre o ciclo. E entendi por que ninguém deveria saber, porque algumas coisas são mantidas do outro lado daquela barreira, porque se as pessoas soubessem, se realmente soubessem, a sociedade entraria em colapso. A fé entraria em colapso, a esperança entraria em colapso, porque a verdade não era reconfortante, não era paz eterna, não era reunião com entes queridos, não era reencarnação ou paraíso. Era algo completamente diferente, algo que a mente humana não foi projetada para compreender, algo que, uma vez conhecido, não pode ser desconhecido. A criatura removeu a mão. Eu caí de joelhos, ofegante, suando, tremendo. "Agora você entende", ela disse. "Agora você sabe por que você não deveria ter voltado." "Eu não pedi para voltar", eu sussurrei. "Mas voltou, e agora o conhecimento está em você, crescendo, se espalhando. Eventualmente você não conseguirá manter para si mesmo. Você vai querer compartilhar, alertar, preparar outros." "Não vou, juro que não vou." "Você vai, é natureza humana, é como vocês são construídos. Compartilhar informação, transmitir conhecimento, é sua força e sua maldição." "Então me faça esquecer", eu implorei. "Se é tão perigoso, me faça esquecer tudo." "Não podemos remover o que foi visto, apenas podemos conter." "Então contenha, faça o que for necessário, só não machuque minha família. Eles não sabem de nada, eles não viram nada." A criatura ficou em silêncio por um longo momento. "Então, há um preço. Qualquer coisa. Você manterá o conhecimento,
mas não será capaz de comunicá-lo. Sempre que tentar falar sobre o que viu, sobre o que sabe, sobre a verdade, as palavras não virão. Sua mente lutará contra sua língua. Você ficará preso dentro de si mesmo, segurando um segredo que queima. Isso é uma tortura. É contenção. É o preço de conhecer o que não deveria ser conhecido. E minha família? Elas ficam em paz? Elas esquecerão. Esta noite será um sonho ruim, uma memória turva. Em uma semana será como se nunca tivesse acontecido. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora. Por quê? Por que eu? Por que tive que ser eu? Acaso, destino, não há diferença. Você é um de muitos, um de milhares que atravessaram e retornaram. Todos carregam o peso, todos pagam o preço. Quantos? Desde o início da humanidade? Incontáveis. A maioria escolhe não falar. Alguns tentam e são rotulados de loucos. Alguns se matam para escapar do conhecimento. E alguns... A criatura pareceu hesitar. Alguns aceitam, carregam o fardo, vivem suas vidas sabendo a verdade, mas incapazes de compartilhá-la. E é isso que vou me tornar. Você já se tornou. A criatura começou a se dissipar, a forma se desfazendo, a escuridão se espalhando, se diluindo, se integrando de volta às sombras normais da sala. Adeus, David Morrison. Viva bem. Ame sua família. Aproveite os momentos que tem, porque você sabe agora, mais do que a maioria, como tudo é precioso e como tudo é temporário. E então ela se foi. Completamente, como se nunca tivesse existido. A sala estava quieta. O caos, as fotos caídas, os livros espalhados, a mesa virada, tudo começou a reverter. Não instantaneamente, mas como se o tempo estivesse sendo gentilmente empurrado de volta. Em minutos, estava exatamente como estava antes. Nenhuma evidência de que algo tinha acontecido. Nenhuma evidência, exceto as lágrimas no meu rosto e o conhecimento terrível queimando na minha mente. A porta da frente se abriu. Sarah entrou correndo. David, estamos voltando, nós... Ela parou, olhando ao redor confusa. Por que estamos do lado de fora? Eu sonhei que... havia algo... Ela balançou a cabeça, a memória já desaparecendo. Emma e Lucas entraram atrás dela, bocejando. Pai, Emma disse, por que estamos acordados? Que horas são? Eles não lembravam, já estava funcionando. Tentei falar, tentei dizer a verdade, tentei alertá-los, mas as palavras não vieram. Minha boca se abriu, minha língua se mexeu, mas nenhum som saiu. Apenas ar, apenas silêncio. O preço estava sendo cobrado. Só um pesadelo, eu finalmente consegui dizer. Todos nós tivemos pesadelos. Vamos voltar para a cama. E eles acreditaram, porque eles não tinham mais nenhuma razão para não acreditar. Três meses se passaram. A vida voltou ao normal. Ou pelo menos foi o que todos pensaram. Sarah parou de ter aquele olhar preocupado quando me observava. As crianças pararam de falar sobre sombras e figuras na janela. A casa parou de parecer errada. Para eles, o incidente tinha sido apagado, varrido para debaixo do tapete da memória como um pesadelo compartilhado que ninguém mencionava no café da manhã. Mas para mim, cada dia era uma prisão. Voltei ao trabalho depois de 2 semanas. Meus colegas fizeram piadas sobre eu ter tirado férias forçadas e me perguntaram se eu estava pronto para voltar à rotina. Claro, eu disse sorrindo. Pronto como nunca. Mentira, eu nunca estaria pronto, porque agora eu sabia, e saber era a maldição. Todas as manhãs acordava e via Sarah ao meu lado dormindo pacificamente. E eu sabia o que a esperava. Não especificamente quando, não especificamente como, mas eu sabia o que viria depois. E não podia dizer a ela.
Todas as noites, quando colocava Emma e Lucas para dormir, quando eles me abraçavam e diziam "Boa noite, pai", com aquelas vozes doces e inocentes, eu sabia que um dia eles também cruzariam aquela barreira. E não podia prepará-los, não podia alertá-los, não podia fazer nada. As palavras simplesmente não saíam. Tentei escrever. Na segunda semana após o encontro, quando Sara estava no trabalho e as crianças na escola, sentei no computador, abri um documento em branco e comecei a digitar. O que acontece quando você morre não é o que você pensa, não é paz, não é... Minhas mãos congelaram. Os dedos travaram sobre o teclado. Tentei continuar, tentei forçar, mas era como se meu cérebro e meu corpo estivessem desconectados. Eu sabia o que queria dizer. As palavras estavam lá, cristalinas na minha mente, mas elas não podiam sair. Não através da fala, não através da escrita, não através de nenhum meio de comunicação. Apaguei tudo e fechei o computador. A contenção era perfeita, absoluta. Comecei a ver outros, não as criaturas. Elas tinham ido embora, ou pelo menos não se mostravam mais. Mas eu via pessoas, pessoas como eu, reconhecia elas nos olhos. Aquele olhar distante, aquele peso, aquela consciência de algo que ninguém mais podia ver. Vi um homem no supermercado, idoso, talvez 70 anos. Estava na seção de laticínios, olhando fixamente para o leite, como se pudesse ver através dele para algo além. Nossos olhos se encontraram, e ele sabia, assim como eu sabia. Ele assentiu levemente. Um reconhecimento silencioso, um companheirismo de condenados. E então ele se afastou. Porque o que poderíamos dizer um ao outro? Nada. As palavras não viriam. Vi uma mulher na igreja. Sara tinha me convencido a ir em um domingo especial, batismo de um bebê de algum primo distante. A mulher estava sentada nos fundos, sozinha. Não cantava os hinos, não rezava as orações. Apenas ficava ali, olhando para o crucifixo na parede da frente com uma expressão que eu reconhecia. Tristeza, pena, conhecimento terrível. Porque ela sabia, assim como eu, que aquele crucifixo representava uma bela mentira. Uma história reconfortante que a humanidade contava para si mesma para tornar o inevitável mais suportável. Ela me viu olhando. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela saiu da igreja antes da cerimônia terminar. Quantos de nós existiam? Quantos caminhavam pelo mundo carregando esse peso? Quantos acordavam de manhã e desejavam poder voltar para a ignorância abençoada? As coisas começaram a mudar em casa, sutilmente, imperceptivelmente para os outros. Mas eu notava. Sara começou a mencionar que eu parecia distante, que quando ela falava comigo, às vezes eu parecia estar a milhões de quilômetros de distância. "Está tudo bem no trabalho?" ela perguntava. "Sim", eu mentia. "Você tem pensado no que aconteceu, no aneurisma?" "Às vezes. Você pode conversar comigo, sabe? Sobre qualquer coisa." Mas eu não podia. Literalmente não podia. Emma começou a me evitar. Não, obviamente, mas eu percebia. Quando eu entrava em um cômodo, ela encontrava uma razão para sair. Quando eu tentava ajudá-la com o dever de casa, ela dizia que conseguia fazer sozinha. "Por que Emma está agindo estranha comigo?" perguntei a Sara uma noite. Sara suspirou. "Ela me disse que você a assusta às vezes." "Eu a assusto? Como?" "Ela diz que quando você olha para ela, parece que está vendo através dela, como se estivesse olhando para algo que ela não consegue ver." Porque eu estava. Eu via a temporalidade dela, a fragilidade, a inevitabilidade, e mesmo tentando esconder, mesmo tentando sorrir e agir normal, alguma coisa transpirava, alguma coisa que uma criança de 12 anos podia sentir, mas não entender. Lucas era diferente. Ele ainda vinha até mim, ainda me abraçava, ainda me contava sobre seu dia, mas às vezes, quando eu o segurava, eu chorava. Não muito,
apenas lágrimas silenciosas que eu limpava rapidamente. Por que você está chorando, pai? Ele perguntava. Só porque te amo muito, campeão. Mas por que isso te faz chorar? Porque o amor às vezes dói. Ele não entendia. Como poderia? Como qualquer um de 8 anos poderia entender que cada momento é precioso porque todos os momentos acabam? Que cada abraço é importante porque um dia não haverá mais abraços? Que cada eu te amo conta porque um dia as palavras pararão? 6 meses após o incidente, Sarah me confrontou. Era uma sexta-feira à noite. As crianças estavam dormindo. Estávamos sentados no sofá, a televisão ligada, mas nenhum de nós realmente assistindo. David, ela disse de repente, precisamos conversar. Meu estômago se apertou. Sobre o quê? Sobre você, sobre nós, sobre o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Não minta para mim. Sua voz estava firme, mas havia lágrimas nos olhos. Você mudou desde o hospital, desde aquela noite. Que noite? Você sabe que noite. A noite que todos acordamos lá fora. A noite que ninguém consegue lembrar direito. Aquela noite, meu coração começou a acelerar. Você lembra? Não exatamente. É tudo confuso. Como um sonho que você esquece quando acorda. Mas eu sei que aconteceu algo. E eu sei que mudou você. Tentei falar. Tentei explicar. Tentei compartilhar o peso que carregava. Mas as palavras não saíram. Minha boca abriu. Minha garganta trabalhou. Mas apenas ar veio. Sarah me observou, confusão se transformando em preocupação. David, o que? Eu não posso. Consegui dizer finalmente. Eu não posso te contar. Não pode ou não quer? Não posso. Literalmente não posso. As palavras, elas não vêm. Isso não faz sentido. Eu sei. Então me mostre. Ela pegou minha mão. Desenhe. Escreva. Encontre uma maneira. Peguei um pedaço de papel, uma caneta, comecei a desenhar. Uma figura, uma criatura, uma representação do que eu tinha visto. Mas à medida que eu desenhava, minha mão começou a tremer. As linhas ficaram confusas. O desenho se tornou incompreensível. Era como se algo estivesse ativamente impedindo qualquer forma de comunicação. Desculpa, eu sussurrei, deixando a caneta cair. Eu sinto muito. Sarah chorou então, silenciosamente. Lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu estou perdendo você, ela disse. Mesmo que você esteja aqui, eu estou perdendo você. Não, eu disse, puxando-a para mim. Você não está. Eu ainda sou eu. Eu ainda te amo. Eu ainda amo nossa família. Isso nunca vai mudar. Mas algo mudou. Sim, admiti. Algo mudou. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados no sofá, ela chorando silenciosamente. Eu segurando o segredo que estava destruindo nosso casamento de dentro para fora. Foi uma semana depois que recebi a ligação. Eu estava no trabalho, revisando plantas para uma ponte nova, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender desta vez. Alô? David Morrison? A voz era de homem, mais velho, cansado. Sim, quem é? Meu nome é Marcus Webb. Você não me conhece, mas eu vi você, no supermercado, há alguns meses. O homem idoso, o da seção de laticínios. Como você conseguiu meu número? Não importa. Eu precisava entrar em contato. Precisava avisar você. Avisar sobre o quê? Piora, ele disse simplesmente. O conhecimento, o peso. Com o tempo, piora. Você pensa que pode suportar. Você pensa que pode conviver com isso, mas vai consumindo você. Por que está me dizendo isso? Porque eu tenho vivido com isso por 43 anos. Desde que eu tinha 31 e tive uma parada cardíaca durante uma cirurgia de apendicectomia. E eu preciso que você saiba, não vale a pena. O que não vale a pena? Tentar lutar, tentar carregar sozinho, tentar proteger as pessoas que você ama não contando a elas.
Mas não podemos contar. Você sabe que não podemos. Eu sei. Mas, eventualmente, o não poder contar se torna tão doloroso quanto o próprio conhecimento. E então você tem duas escolhas. Que escolhas? Desistir ou aprender a viver com isso de uma maneira diferente. Como? Houve uma longa pausa. Eu não posso te dizer, ele disse finalmente, e eu pude ouvir o sorriso triste na voz dele. Porque qualquer conselho que eu desse seria sobre aquilo. E as palavras não viriam. Engraçado, não é? Mesmo tentando ajudar, somos impedidos. Então, por que ligou? Para que você saiba que não está sozinho, que tem outros e que vai ficar bem, eventualmente. De alguma forma estranha e retorcida vai ficar bem. Não parece que vai. Não parece, mas vai. E então ele desligou. Fiquei sentado no meu escritório, olhando para o telefone, me perguntando se aquela ligação tinha me ajudado ou apenas tornado tudo pior. Naquela noite, cheguei em casa e fiz algo que não tinha feito em meses. Realmente olhei para minha família. Não através deles, não além deles, não com o peso do conhecimento colorindo tudo. Apenas olhei. Sara estava fazendo o jantar, cantarolando uma música que ela gostava. Emma estava na mesa fazendo lição de casa, mordendo o lábio da maneira que sempre fazia quando estava concentrada. Lucas estava no chão da sala, fazendo seus brinquedos lutarem batalhas épicas. Momentos comuns, momentos normais, momentos preciosos. E percebi algo. Marcos estava certo, não sobre não valer a pena, mas sobre aprender a viver com isso de maneira diferente. Porque sim, eu sabia a verdade. Sim, carregava um peso terrível. Sim, não podia compartilhar. Mas aqui estava o que eu podia fazer. Podia estar presente, podia amar completamente, podia aproveitar cada momento porque sabia, mais do que a maioria, que os momentos não duram para sempre. Não era uma cura, não tirava a dor, mas era algo, era suficiente. Tinha que ser suficiente. Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei com Sara no sofá. Eu não posso te contar o que aconteceu, eu disse, e provavelmente nunca poderei, mas posso te dizer isso. Eu te amo, mais do que consigo expressar, e vou passar cada dia que me resta mostrando isso. Sara me olhou por um longo momento, então assentiu. Ok, ela disse. Ok. E me beijou. Um beijo de verdade. Não automático, não habitual. Um beijo que dizia, eu escolho você. Mesmo sem entender, mesmo com medo, eu escolho você. E naquele momento, percebi algo. A criatura tinha dito que conhecimento se espalha, mas o amor também. E talvez, apenas talvez, o amor fosse forte o suficiente para equilibrar o peso do conhecimento. Talvez não, mas eu ia tentar. Um ano se passou desde que morri, desde que cruzei para o outro lado e voltei transformado, desde que aprendi que algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. E estou aqui agora, falando com você. Não posso te dizer o que vi. Você já sabe disso. Mas posso te dizer o que aprendi vivendo com esse peso. Aprendi que a ignorância, às vezes, é realmente uma bênção. Que há uma razão para a barreira entre a vida e a morte existir. Que algumas coisas não são feitas para serem conhecidas até que seja a hora certa. Aprendi que o amor, real, profundo, incondicional, é a única coisa que torna a existência suportável quando você sabe demais. Aprendi que cada momento importa, cada abraço, cada riso, cada eu te amo, murmurado no escuro. Porque no fim, bem, você descobrirá por si mesmo um dia, e quando descobrir, vai entender por que eu não posso te contar agora. As coisas em casa melhoraram. Não completamente, nunca completamente. Sara ainda me olha às vezes com aquela expressão de quem sente que está perdendo algo,
que há uma parte de mim que ela não pode alcançar, e ela está certa. Mas ela também aprendeu a aceitar, a amar o que pode alcançar, a não deixar o mistério destruir o que temos. Emma voltou a confiar em mim, lentamente, gradualmente. Ainda há momentos em que ela hesita, quando vê algo nos meus olhos que a deixa desconfortável. Mas então eu a abraço e digo que tudo vai ficar bem, e ela escolhe acreditar. Lucas nunca mudou, ainda vem correndo quando chego em casa, ainda me conta sobre dragões e batalhas imaginárias, ainda dorme abraçado ao urso de pelúcia, mesmo que seus amigos digam que ele é grande demais para isso. E eu guardo cada momento, cada um, como tesouros que sei que não durarão para sempre. Vejo Marcos ocasionalmente, nunca planejado, sempre por acaso. Na fila do banco, no posto de gasolina, uma vez na biblioteca. Não falamos muito. Não precisamos. Apenas um aceno, um reconhecimento. Ainda estou aqui. Ainda estou carregando. Ainda estou vivendo. E de alguma forma estranha, isso ajuda. Saber que não estou sozinho. Que outros carregam o mesmo peso. Que outros acordam de manhã e escolhem continuar, mesmo sabendo o que sabem. Há força nisso, há solidariedade, há esperança. Talvez não esperança, mas algo próximo disso. Algo que torna o próximo dia possível. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa e todos dormem, eu vou até a janela da sala. Olho para as ruas vazias, para as casas escuras, para o mundo dormindo em sua ignorância abençoada. E me pergunto quantos outros estão acordados neste momento, quantos estão parados em suas próprias janelas, olhando para o escuro, carregando segredos que nunca poderão contar. Quantos morreram e voltaram? Quantos viram o que está além? Quantos pagam o preço do conhecimento proibido? Às vezes, eu juro que posso senti-los. Uma rede invisível de almas marcadas, conectadas por um trauma compartilhado que nunca poderemos discutir. É reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Tem uma coisa que a criatura não me disse, algo que descobri sozinho. O conhecimento não fica estático. Ele cresce, não no sentido de que aprendo mais. A contenção ainda funciona perfeitamente, mas no sentido de que ele se aprofunda, se infiltra, muda como vejo cada aspecto da vida. Quando vejo uma criança rindo no parque, não vejo apenas alegria inocente. Vejo temporalidade, vejo a fragilidade da inocência. Vejo o caminho inevitável que essa criança eventualmente terá que percorrer. Quando vejo um idoso, não vejo apenas idade e experiência, vejo proximidade. Vejo alguém se aproximando da barreira que eles não sabem que existe da maneira que eu sei. Vejo o fim chegando e eles ainda acreditando em mentiras reconfortantes. Quando vejo Sara dormindo ao meu lado, não vejo apenas minha esposa. Vejo a mulher que amo. Vejo a mãe dos meus filhos. Vejo a pessoa que escolheu ficar mesmo sem entender. E vejo fim eventual, inevitável, diferente do que ela imagina. É uma forma de ver o mundo que corta mais fundo a cada dia. É uma lâmina que fica mais afiada com o uso e não há como torná-la cega novamente. Você pode estar se perguntando por que estou te contando isso. Por que compartilhar essa história se não posso compartilhar a verdade central dela? A resposta é simples, porque você precisa saber que quando sua hora chegar, e ela chegará para todos nós, pode haver mais do que espera. Não estou dizendo o quê. Não posso. Mas estou dizendo que há algo, e esse algo pode mudar você, pode quebrá-lo, pode transformá-lo em alguém que seus entes queridos não reconhecem completamente. Então, viva agora, ame agora, esteja presente agora, porque depois, depois pode ser tarde demais para aproveitar a ignorância que você tem. Morri por 7 minutos. E nesses 7 minutos, aprendi mais sobre a existência do que aprendi em 42 anos de vida. E agora, vivo com esse conhecimento, dia após dia, momento após momento.
respiração após respiração. Não é fácil, nunca será fácil, mas é minha realidade agora, minha prisão, minha cruz para carregar. E se você está ouvindo isso, realmente ouvindo, não apenas escutando, então talvez você sinta algo, uma inquietação, uma curiosidade, uma pergunta no fundo da sua mente que não quer calar. O que ele viu? O que está lá? O que me espera? E tudo o que posso dizer é, você descobrirá. Eventualmente, inevitavelmente, todos descobrimos. E quando descobrir, quando sua hora chegar, quando você cruzar aquela barreira, você vai entender por que algumas histórias não podem ser contadas completamente. Por que alguns segredos devem ser experimentados, não explicados. Por que algumas verdades são pesadas demais para qualquer língua humana carregar. Há mais histórias, sempre há mais histórias, de pessoas como eu, de pessoas que cruzaram, que voltaram, que carregam. Talvez você ouça outra um dia, talvez não, mas elas existem, nas sombras, nos silêncios, nas pausas entre palavras, nos olhares distantes de estranhos. Estamos em todo lugar, vivendo vidas comuns com conhecimento incomum, amando famílias que não entendem por que às vezes ficamos tão tristes sem razão aparente. Trabalhando em empregos normais, enquanto carregamos verdades anormais. Somos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, a pessoa sentada ao seu lado no ônibus, e você nunca saberá, a menos que olhe nos nossos olhos e veja o que está lá, o peso, o conhecimento, a maldição de ter visto o que não deveria ser visto. Então eu te deixo com isso. Esta história incompleta, este mistério sem resolução, esta verdade pela metade. E eu te digo, viva bem, ame completamente, aproveite cada momento precioso, porque você não sabe, não pode saber o que vem depois. E quando descobrir, bem, talvez você entenda, talvez você se torne um de nós, alguém que carrega, alguém que sabe, alguém que nunca poderá compartilhar. E se isso acontecer, se você cruzar e voltar, se você ver o que eu vi, lembre-se desta história, lembre-se que não está sozinho, lembre-se que outros carregam o mesmo peso e lembre-se que o amor ainda importa, mesmo quando tudo mais parece sem sentido. O amor ainda importa. Está ficando tarde agora. Sarah vai acordar em breve. As crianças vão descer correndo as escadas. Mais um dia vai começar. Comum, normal, precioso. E eu estarei lá, presente, amando, carregando meu segredo silencioso, vivendo minha vida partida entre dois mundos. Até que um dia eu cruze de novo. E desta vez não haverá retorno. E talvez então eu finalmente encontre paz. Ou talvez eu descubra que até isso era uma ilusão. Apenas mais uma mentira reconfortante. Só o tempo dirá. E o tempo, eu aprendi, é o único juiz verdadeiro. O único que nunca mente. O único que eventualmente revela todas as verdades, mesmo aquelas que não queremos conhecer. Obrigado por ouvir, por caminhar comigo através desta história, por aguentar o peso, mesmo que apenas por alguns momentos. Há outras histórias esperando nas sombras, outras verdades escondidas em silêncios, outros segredos que queimam para serem contados, mas nunca podem ser. E se você quiser, se você tiver coragem, você pode voltar, pode ouvir mais, pode caminhar mais fundo na escuridão, porque a escuridão sempre tem mais para mostrar, sempre tem mais camadas, sempre tem mais verdades, e algumas pessoas precisam conhecê-las, mesmo que isso mude quem são, mesmo que isso quebre quem eram, porque no fim, conhecimento é tanto maldição quanto presente, e você nunca sabe qual será, até que seja tarde demais para devolver. Até a próxima história, até o próximo segredo, até a próxima verdade que não pode ser totalmente contada. Eu estarei aqui, nas sombras, carregando, esperando, vivendo. E quando você estiver pronto, quando a curiosidade for forte demais, quando você precisar saber mais, eu estarei aqui,
com mais histórias de lugares entre a vida e a morte, de pessoas que viram o impossível, de verdades que queimam. Até lá, viva bem e tente não pensar muito sobre o que vem depois, porque quando chegar a hora, você vai descobrir de qualquer maneira e nenhuma quantidade de preparação vai fazer diferença. Sussurro final no escuro. Eles ainda estão observando, sabe? Mesmo agora, mesmo você, esperando, sempre esperando, para quando sua hora chegar, e ela chegará para todos nós. A única questão é: você vai voltar? E se voltar, quem vai voltar com você?